Novo tempo, a voz da esperança, muito obrigado a todos, porque agora vai entrar no ar mais uma edição do nosso Código Aberto. Você sabe que aqui você tem vez e a gente recapitula a lição, uma nova série chegando. Fique então ligado aqui com a gente. Agora na Novo A Tempo, voz da esperança. Código Aberto. Muito bem, e hoje nós temos aqui no nosso Código Aberto as minhas amigas. Hoje só mulheres, vocês estão vendo ali, ó, dá tchau ali, dá tchau lá. Aê! Nós temos as nossas queridas amigas. De um lado nós temos a Maria Liduína e do outro a Luz, que eu não sei o sobrenome até hoje. Gente, não, agora você vai falar pra todo mundo. É o sobrenome Souza. Isso. Souza. Olha, um sobrenome bem fácil, né? Como é que foi a semana de vocês? Foi boa? Correria total? A semana eu tive o privilégio de estar com um outro campo, comemorando o aniversário deles também. Ah, é? Isso, aí foi bem bacana, foi bem legal. Mas eu queria mandar um abraço Não, especial. verdade. Falando Gente, uns 3 meses já. Deixa eu falar aqui. Ela chegou hoje no estúdio aqui, Diógenes. Me lembra de mandar um alô, senão vão me matar. Eu falei, que isso, gente? Eu falei, não podemos ficar sem ela no programa. Que negócio é esse? Nós temos um grupo de amigos, os meus amigos do coração, são pessoas excepcionais, maravilhosas. Mas dentre eles tem 2 pessoas em especial, que é a Dani e o Diego, que são assim, pessoas gente fina pra caramba, um casal missionário abençoado por Deus. E eu gostaria de mandar um abraço e um beijo pra eles. Grande abraço aqui, ó, vocês aí, de coração. Você, Maria, vai querer mandar também um alô pra alguém? Eu agradeço mais uma vez por estarmos aqui, sexta-feira, semana corrida, mas graças a Deus chegamos aí com a vitória em nome de Jesus. Eu quero sim mandar um abraço para os nossos amigos, aqueles especialmente que param a gente, ouvi você, gostei de você lá na rádio, tudo, então, muito legal, gosto de ouvir vocês, então um abraço a todos vocês, queridos, que Deus os abençoe. Tem gente que ouve e vê, né? Pelo nosso YouTube e pelo Facebook. Minhas amigas, nova série aqui, né? A gente tá com lição nova. Eu não sei vocês não, mas pergunta pra Sandrinha lá em casa. Quando chega a lição nova, eu fico cheirando assim. Não sei porquê, mas me faz lembrar da época de escola, sabe? Cheirinho de novo. Assim, cheirinho de novo, né? E tudo novo aqui. Quem não tem essa lição tá perdendo. Viu? Aqui, ó. Vamos ver se vai dar pra ver. Muito legal. Vale a pena você adquirir a sua lição. Procure aí na Casa Publicadora Brasileira, né? Você vai poder adquirir. Tem ali para aluno, para professor, com comentário, sem comentário. Grande. Tem até letra grande, né? Por enquanto dá pra ver nessa aqui, viu? Mas pode ser que daqui a pouco eu vou ter que comprar a grande também, né? Vamos lá, vamos começar? Vamos aqui falar da lição dessa semana. Mas antes nós vamos falar com Deus. Luz, ora pra gente começar? Senhor, nós te louvamos por mais uma oportunidade de compartilhar a tua palavra, o conhecimento que o Senhor nos concedeu e que o Senhor abençoe nos batizando com o teu Santo Espírito, que o Senhor batize também aqueles que estão ouvindo, Pai, a rádio, que possamos compreender e ter a nossa fé fortalecida pela tua palavra. Nós te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, vamos começar muito bem. Bom, o tema dessa semana foi criação e queda. A gente pode destacar muita coisa aqui, mas foi um apanhado, né? A gente aqui entendeu que quando Deus criou o homem e a humanidade, enfim, o homem e a mulher, ele fez com um propósito, né? Que propósito foi esse? Olha só, nós vimos aqui nessa lição, no início, dois contrastes, né? Algo bem diferente, assim. Nós vimos primeiro Deus criando ali, Adão, Eva, né? Criou o jardim e todas as coisas, e Deus criou com o propósito de viver em unidade, né? E o relato de Gênesis, a partir do capítulo 3, a gente vê essa unidade sendo quebrada pela entrada do pecado, né? Então a gente vê, assim, 2 ambientes totalmente diferentes, né? Quando Deus criou ali Adão e Eva e criou o jardim, os colocou ali, era algo assim excepcional, algo que nós sonhamos um dia, né? Estar num ambiente restaurado, como esse, né? E realmente depois da entrada do pecado, com a quebra da sua unidade, com o conhecimento ali do mal, né? Como a serpente já havia dito, né? Que eles teriam conhecimento do mal, e realmente foi o que aconteceu. E a gente percebe ali um ambiente totalmente diferente do ideal de Deus, daquilo que Deus havia criado, né? Então isso sim deixa
permite a gente visualizar assim que Deus, o que Deus queria para nós e o que realmente aconteceu são algo totalmente diferente, que nós fomos criados para viver naquele primeiro ambiente. Né? Naquele ambiente não existia amor, não existia unidade, não existia harmonia. E não no ambiente agora onde existe maldade, violência e todas as coisas ruins que nós Então a gente conhecemos. pode entender, de acordo com a Bíblia aqui, que toda essa desunião, vamos assim dizer, que existe hoje no mundo é decorrente da escolha errada do homem, né? Porque quando Deus fez o mundo, foi um mundo perfeito. Não havia briga. Sim. Eva não brigava com Adão, nem Adão brigava com Eva, né? Mas a partir do momento que eles decidiram errar, a consequência foi inevitável, né? Um brigando. A gente vê isso claramente quando Adão e Eva pecam e se escondem de Deus Culpam um ao outro, e culpam um ao outro. culpam Culpa até a serpente, culpam a Deus, né? Verdade. E a gente continua vendo isso nas casas também, né? Nos lares, né? Nos ambientes até de trabalho, as pessoas brigando e tudo mais, né? Sabe o que eu acho interessante dessa lição, só voltando um pouco? É que elas têm uma ligação. A gente viu a unidade da igreja lá em Atos, como a igreja cresceu, como eles eram. E agora a gente fala um pouco sobre a unidade em Cristo. A gente volta pro princípio. Olha, então, como a Liduína falou, desde o princípio, o plano original era que nós vivêssemos unidos. Que houvesse, a nossa base fosse o amor. Só que, como tu falaste, tudo foi rompido por conta de uma escolha errada, né? E a gente ressalta aí a importância das escolhas que a gente faz na vida. Sim. Que elas, às vezes, podem ter consequências, assim, a perder de vista, né? E por conta de uma escolha errada, entrou o pecado. E o pecado veio justamente destruir desconstruir todo o plano que Deus tinha traçado, que era de vivermos juntos. Aí, quando a gente observa que Deus começa ali a dizer quais eram as consequências do pecado, ele diz para Eva, olha, agora você vai ter que se submeter, porque a partir de agora vocês vão viver tão desunidos que um vai querer governar sobre o outro. Então, eu vou instituir aqui logo como é que vai ser para que não haja uma consequência pior, né? E a gente vê isso muito nas casas, né? Sim. Em ambientes, o homem quer mandar, a outra mulher que toma à frente, né? E fica brigando, quem sabe mais, né? A gente vê o temperamento de algumas pessoas. Poder, né? E a gente vê pessoas até cristãs, pelo menos eu percebo isso, pessoas cristãs, mulheres que querem ser dominadoras, ou homens que querem ser dominadores, e quando se encontram com Cristo, falam assim, não, eu tenho que mudar, não é assim. Então, não é um que manda, os dois mandam juntos ali, Sim. tem que ter um equilíbrio, né? Mas aí, a gente vê aqui na lição que Deus, ele fez o homem à sua imagem, e isso aí é uma discussão muito grande. Eu queria que vocês me dissessem o que vocês acham disso. Como é que Deus fez o homem à sua imagem? Que imagem era essa aí? Exatamente. Essa questão de ser feito à imagem e semelhança de Deus, realmente na sua plenitude nós não temos assim nada definido, né? De que realmente o que isso significa na sua essência. Mas o que nós podemos entender é que na Bíblia o caráter de Deus revelado é um caráter de amor, né? E esse caráter, essa capacidade de amar, ela também foi transferida a nós quando fomos criados, né? Mas alguém pode dizer assim, mas também os animais não amam? Então, nós fomos, da forma como fomos criados, Deus nos fez com essa capacidade diferente de todos os outros seres, né? Todos os outros seres, Deus falou e eles existiram, né? O homem não, Deus fez com a sua própria mão, e ele também ressalta que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, né? Então, nós temos essa capacidade diferente de amar, né? Você falou algo interessante ainda há pouco, que em Cristo, né, nós somos chamados a essa unidade, né? Então, essa nossa natureza, embora muitas vezes a natureza que nós tenhamos hoje seja a natureza pecadora, nós, né, tenhamos essa tendência para o mal, mas nós também temos essa natureza, né, que é semelhante à natureza de Deus, que é essa capacidade de amar, e principalmente amar uns aos outros e amar a Deus também. É um amor diferente do amor que um animal tem, não é, Sim. Luiz? Porque um animal até ama. A gente vê os animais, até um dia desses estava vendo lá um cavalo que ficou ali perto do corpo do seu proprietário, do seu dono ali, né? Porque o amava e tal. Sim. Mas como ser humano, um animal não ama, né? Porque o ser humano pode amar profundamente. E o amor racional, né? Isso, né? A gente tem a capacidade de pensar, né? João, em 1 João capítulo 4, ele fala o seguinte, no versículo 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a gente percebe que até o amor que a gente tem, que a gente
que a gente possui, ele procede de Deus. Tudo que a gente tem procede de Deus, porque nós somos feitos por ele, né? Então, o amor que a gente deve falar sobre imagem de Deus, né? Sobre semelhança de Deus. Sim. O que é ter imagem e semelhança de Deus? É refletir o caráter de Deus. Sim. E João deixa isso muito claro. Quem é Deus? O que Deus é? Deus é amor. Ainda dentro disso que você falou, eu achei interessante aqui um comentário da escritora Ellen White. Ela diz assim: o homem deveria ter a imagem de Deus tanto na aparência exterior como no caráter. Cristo somente é a expressão exata do Pai, mas o homem foi formado à semelhança de Deus. Sua natureza estava em harmonia com a vontade de Deus. A mente era capaz de compreender as coisas divinas. As afeições eram puras. Os apetites e paixões estavam sob domínio da razão. Então tá claro aqui, né? É na aparência, mas também no caráter. Sim. Mas ela é clara ao dizer: somente Cristo é a expressão exata do Pai. É verdade. Só ele que é igual a Deus. Exatamente. Isso me lembra o episódio, aliás, que os discípulos, eles perguntaram, Mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai, né? E Jesus respondeu para eles: olha, vocês têm andado tanto tempo comigo e não conhecem o Pai, né? Então, Jesus, ele veio para revelar o Pai, para revelar o caráter do Pai. Muito bem. Vamos lá, vamos seguindo, que o tempo aqui urge. Vamos lá. Agora, as consequências da queda foram gravíssimas aqui, né? A gente vai voltar um pouquinho lá, Adão e Eva. Vamos voltar aqui a Adão e Eva. O que aconteceu ali quando Adão e Eva pecaram? Especialmente a mulher. O que aconteceu com a mulher? Olha, as consequências ali foram bem drásticas, vamos dizer assim, né? Olha, a mulher agora ela vai sofrer a dor para dar à luz aos seus filhos. E não só a mulher, mas o homem agora, né, ele teria que Sobreviver do próprio suor. E também a serpente, né? Agora ela vai rastejar, né, e comer do pó. Então a gente vê assim que logo ali naquele ambiente, logo no momento ali da entrada do pecado, a gente vê que as consequências elas foram desastrosas, né, para a humanidade. E não só para o homem e para a mulher, mas também para a natureza, né, que Deus havia criado perfeito, os animais. Então tudo saiu da harmonia em que estava estabelecido. Imagine só, a gente não tem aqui noção, né, do que é estar diante de uma natureza perfeita. Mas Adão e Eva tinham essa noção porque eles estavam num ambiente em que não havia nenhuma folha seca, nenhuma flor murcha. E quando ele começou a perceber aquilo tudo, deve ter levado um susto, né? E os animais não fugiam. Não né? fugiam, né? Você vê que até os animais também tiveram uma transformação, né? Os animais ficaram mais bravos. Teve um antes não eram. desequilíbrio em todas as esferas de relacionamento, né? O homem com Deus, o homem com a natureza, o homem com os animais, para ver as consequências. Até mesmo os espinhos que antes não existiam, né? Sim. A natureza foi... Quer dizer, por que a natureza também, né, sofreu? É estranho, né? Exatamente. Alguém pode dizer, é estranho isso, mas tudo foi feito por causa do homem também, Sim. né? O homem foi Tanto que ele feito foi depois. o último né? criado, né? Exatamente. Deus preparou todo o mundo para que ele recebesse o homem, né? Agora, eu penso aqui que vocês concordam comigo, que talvez a dor maior de Adão deve ter sido quando ele viu o seu filho Abel morrer, né? Sem dúvida, certeza. né? Eu penso que logo no início ali, já foi um choque para Adão e Eva ver toda aquela transformação, né? Talvez para nós, assim, a gente já está acostumado, né, com esse ambiente, com a violência, com a maldade. A gente meio que já acha até normal certas coisas, né? Algo que já deveria, assim, nos trazer perplexidade, tudo, a gente acaba se acostumando e achando normal. Infelizmente. Né? Infelizmente. Mas para Adão e Eva foi um choque muito grande, né? Eles verem toda aquela transformação, e eles viram a morte dos animais ali, né? E também agora ele vê a morte do seu filho, e um filho matando o outro. Então foi algo realmente assim que fugiu assim de tudo aquilo que eles já haviam presenciado. E a gente vê a questão, né? O tema principal é a unidade em Cristo. A família que era unida, agora fica dividida. Adão e Eva começam a acusar um ao outro. E os irmãos que eram para ser unidos, um fica com inveja do outro e mata o outro, né? É o desequilíbrio que a gente hoje vê na nossa sociedade, tudo consequência do pecado. E Deus, querendo acabar com isso tudo, ele manda um dilúvio, né? Porque com essa separação aí, Caim vai por um lugar, Sim. era de Deus, não quis saber de Deus, forma uma geração ímpia, corrupta, enquanto que a família de Sete, que foi o que substituiu, no caso, Abel, foi mais temente a Deus. Mas ali teve envolvimento de famílias, mas
com pensamentos errados e a maldade cresce de maneira que Deus tem que acabar com o mal através de um dilúvio. Mas você sempre, em todas as circunstâncias, você sempre percebe que Deus levanta alguém para continuar com os seus ideais, os seus princípios, né? Abel morreu, mas levantou 7. A humanidade se corrompeu. A Bíblia fala que Deus chegou a se arrepender, mas na verdade a gente sabe que esse arrependimento não é um arrependimento humano, né? Se entristeceu. Se entristeceu com o que havia, com o resultado do pecado, e aí ele levanta Noé. Mesmo depois de Noé, teve ainda a maldade se multiplicou, mas aí Deus vem, a gente vai ver mais pra frente, levanta Abraão, mas sempre no meio do pecado, no meio da confusão, Deus sempre levanta alguém para dizer, olha, existe uma saída, existe um caminho, e esse caminho tá aqui, ó, vamos seguir. Existe a possibilidade de viver em Cristo, de estar unido com Ele, né? Isso mostra pra gente que, apesar das nossas escolhas, apesar da maioria escolher viver separado de Deus, mas existem aqueles que testemunham de que é possível viver em unidade com Cristo. Tá. O tempo aqui tá correndo. Eu tinha que mandar parar esse tempo, mas não sei por que ele persegue a gente aqui. Bom, aí a gente viu lá a questão, vamos pular o dilúvio, todo mundo já conhece essa história do dilúvio, e houve mais uma divisãozinha aí, né? Nossa, tentaram lá não confiar em Deus e vamos fazer uma torre aqui, vamos fazer uma torre de papel. Não era de papel não, era a torre de Babel. Aí Deus vendo aquilo, não, eu vou fazer uma confusão ali, gente, de idiomas ali, porque eles vão se entender. Aí novamente a confusão. E com essa confusão toda, o que aconteceu? Muitas nações hoje nós temos aí, né? Cada um falando uma língua de culturas diferentes e tudo mais, então mais divisões aí. Mas foi necessário, né, naquele momento. A gente viu a questão da Torre de Babel, o homem disse assim, ó, se vier um dilúvio de novo, então a gente vai estar aqui preparado para sobreviver, né? Então você vê um desejo do homem de se manter vivo, mas por puro egoísmo, né? E Babel, havia uma unidade, por incrível que pareça. Mas uma unidade pro mal. Até a unidade a gente tem que escolher no que a gente tem que se aliançar, né? No que a gente tem que se unir, no caso, né? Aí houve essa divisão, eles não podem permanecer mais com a mesma língua, porque eles eram o povo depois do dilúvio, até mesmo antediluviano, eles eram muito mais inteligentes. Então, vamos ter que separar, porque se eles falam a mesma língua, eles conseguem ter uma unidade maior. Então, vamos separá-lo. E aí, Deus confundiu as línguas para que eles não se entendessem e o mal não fosse mais perpetuado da forma como era. Mas o interessante dessa história da Torre de Babel é a questão de que surgiram as culturas, as línguas, e hoje a gente, lógico, isso é claro, isso é nítido, né? Até mesmo aqui, entre nós três, existem culturas diferentes. Ali do Iné paraense, eu sou maranhense, tu é carioca. Verdade. Então, cada um tem uma cultura. Sim. Cada um nasceu dentro de um contexto, viveu dentro de um contexto. Então, a gente precisa, o que eu tiro da lição de Babel é que a gente precisa, com relação à unidade, é ter tolerância com a cultura do outro. Eu preciso aprender a respeitá-lo e entendê-lo. Que ele vive de uma forma diferente, que ele tem um conceito diferente e que não é porque ele é diferente que ele está errado e eu estou certa. Mas a gente pode se afinar e se unir em um ponto em comum, que é Cristo. É verdade, disso tudo, e até a lição que a gente fez anteriormente, né, a última lição, falou muito disso aí, né, os gentios que eram noutras nações, mas em Cristo foram unidos num só propósito, né? Sim. E Cristo pode também unir a gente. Mas aí Abraão, né? O interessante aqui, Abraão foi o pai de todo o povo de Deus, o pai da fé, né? Um homem de Deus, mas não tinha grande coisa para Deus ter escolhido ele, né? Por que Deus escolheu simplesmente Abraão? Da mesma forma que Deus nos escolhe. Pelo quê? Por nada, a gente não tem mérito. Não tem nada, não, vou te escolher. Eu fiz, eu não tenho nada, não mereço nada. Mas ainda assim, Deus escolheu Abraão porque disse, não, eu preciso escolher alguém para fazer parte do meu povo, para levar a esperança, para levar a minha palavra, para perpetuar os meus ensinamentos. E Deus escolheu Abraão. E Abraão foi fiel nessa escolha que Deus fez, nessa aliança. Agora, assim, aos nossos olhos parece que realmente, sim, não tinha nada, assim, de bom, né, para Deus escolher e tal. Mas quando a gente vai olhar para a história de Abraão, aí a gente percebe características, princípios e coisas, assim, que Deus já conhecia, né? Porque Deus, ele não vê a aparência, né? Ele vê o interior. Então, ele viu alguém que estava disposto a obedecer. Exatamente. Né? E ele viu alguém que estava disposto a crer nas suas promessas. Ele viu alguém que estava disposto a qualquer coisa, a entregar até mesmo o próprio filho para obedecer e fazer a sua vontade. Né? E interessante que ele tem tanta fé nesse Deus que ele se separa da sua família, deixa tudo, né? Deixa tudo da herança sem saber dele. Pra onde ia. Vai para um lugar que ele falou, vou te mostrar um lugar
Você não sabe onde é, não, mas tu vai. Ele acredita em Deus, né? E isso foi suficiente, né, para ele. E eu fico pensando aqui na nossa história também, né? Nós também vamos para um lugar que nós não sabemos onde é. Verdade. Nós não sabemos, nós não vimos, nem ouvimos Deus falando, nem vimos Deus, mas nós também acreditamos nele. Então tem alguma semelhança conosco hoje, né? Sim, de acreditar A gente na acreditar. promessa, né? E Deus nos chama também. Nosso tempo aqui já está finalzinho. Aí a gente entra agora com o povo de Israel. Deus tinha feito uma promessa para Abraão, que faria dele uma grande nação. Que através dele abençoaria todas as nações, todos os povos da terra. Só que aí Deus escolhe a descendência de Abraão. A gente conhece o povo de Israel, mas o povo de Israel também não tinha nada, né? Era o povo mais bonito? Não. Era o maior povo? Não era o maior povo, mas porque Deus tinha feito uma promessa para Abraão e Deus cumpriu a sua promessa, né? Aliás, Deus havia prometido para Abraão, olha, você pode contar as estrelas do céu, né? Assim vai ser a tua descendência. A tua descendência vai ser um povo escolhido, vai ser aquele que eu vou fazer a aliança. Então, quando Deus escolhe aqui o povo de Israel, ele escolhe porque são os descendentes de Abraão, né? E aí Deus escolheu o povo de Israel para que eles fossem um modelo, que eles fossem um exemplo de unidade também, né? Um povo que mostraria quem era Deus, um povo que testemunharia de Deus, né? Embora a gente conheça a história e saiba que Israel não cumpriu, né, o ideal de Deus, mas ainda assim Deus escolheu porque ele havia feito uma promessa. E Abraão havia crido nessa promessa, né? E Deus, então, ele é fiel. Da mesma maneira que ele prometeu a Abraão, Deus ele prometeu a nós também. Né? E nós não podemos duvidar, que a certeza que nós temos de que Deus ele cumpre as suas promessas, e por isso nós não duvidamos e cremos que ele vai cumprir tudo aquilo que ele nos prometeu. Eu queria que a gente tentasse terminar aí linkando a história de Israel com a nossa história, né? Nós estamos aí muitos anos depois de Israel, povo judeu, que foi o povo escolhido de Deus, e alguns até falam assim, por que tem que ter uma igreja, né? Por quê? Por que Deus tinha que ter um povo? Justamente para isso mesmo, para poder testemunhar, né? Então hoje é importante a gente analisar a história de Israel, o chamado de Israel, e comparar com esse chamado que Deus nos faz também. Jogar pedra no povo de Israel, o povo não cumpriu, o povo errou. Agora, e a gente continuar fazendo as mesmas coisas? Exatamente, não porque faz sentido da mesma nenhum. maneira como o povo de Israel foi escolhido, nós também fomos escolhidos, né? Deus havia prometido para Abraão, né? E agora, para cumprir a promessa que ele fez a Abraão, ele escolhe o povo de Israel. Né? Deus, ele escolheu ali os judeus e tudo. Os judeus não receberam, não né? aceitaram ali Cristo. Então, ele escolheu agora o outro povo que somos nós. Né? E Deus fez esse chamado para todos nós, individualmente ou coletivamente, como igreja. E Deus também ele tem um povo especial aqui, igual como nós falamos no início, né? Sempre teve. Desde de Adão até os dias de hoje, Deus sempre teve os seus remanescentes. Para que ele teve os seus remanescentes? Para testemunharem dele, para testemunharem da sua luz, para mostrar o caminho da salvação, para mostrar quem é Deus, né? E saber que nós também vamos herdar o reino, né? Que assim como ele prometeu uma terra, né, para o povo de Israel, ele também prometeu uma terra para nós. Só que a terra dele era muito inferior à nossa, né? Sem dúvida, nem sem comparação. A nossa terra é a terra prometida. Deus escolheu Israel com um único propósito, né? De que os outros povos olhassem para Israel e contemplassem o Deus que Israel servia. Mas, infelizmente, como a gente, Israel se fechou e desobedeceu. A gente vê Deus sempre cumprindo a sua promessa, porque Deus é fiel à palavra dele. Mas Deus ele é muito, muito didático. Ele nos ensina através do exemplo. Ele deixa a Bíblia e toda a história para que a gente olhe e aprenda. Olha, não façam como eles. Façam diferente, sejam diferentes. E às vezes a gente olha para Israel e diz assim, eu sou diferente de Israel, mas às vezes comete erros e pecados às vezes piores, porque a gente tem um conhecimento que às vezes eles não tiveram. Sim. A gente tem a Bíblia, tem o Novo Testamento, tem Espírito de Profecia, tem aí a Novo Tempo esclarecendo muitas coisas que a gente tem dúvida, e às vezes a gente ainda cai no mesmo erro. Mas que a gente possa, diferente de Israel, no sentido de seguir um caminho mais reto, mais justo em Cristo, mas assim como eles também compreender que nós temos um papel, de que é mostrar Deus, mostrar Cristo para as outras pessoas, e que eles entendam que a melhor escolha é a escolha com Cristo. Não vai ser fácil, não vai ser difícil, a gente vê Israel passando por perseguição, por um monte de coisa, mas no final a gente vê o triunfo, a vitória, né? Porque um dia ele vai voltar para nos buscar. Vai. E eu fecho o meu pensamento aí justamente nessa questão da desunião.
A gente hoje tem visto que a unidade, ela tem sido bombardeada, né? As pessoas muitas vezes se separam, sendo que o Deus é um, é o mesmo Deus, e a gente vê pessoas indo para um lado completamente diferente. Mas quando a gente se apega a Cristo, muito mais do que em doutrinas, a gente ama Jesus Cristo, a gente vai na sua palavra, a gente se torna unido, né? A gente consegue entender claramente a vontade de Deus. Não é a vontade de um pastor, a vontade de uma igreja, não é uma luta por um partido, não. É a luta por Cristo. E esse chamado Deus faz para a gente hoje, né? Todos nós lutarmos por Cristo, pela verdade, e amarmos uns aos outros, né? Quando a gente ama, a gente tolera o outro. Eu tolero porque ela é mais inteligente que eu, não vou querer dificultar a vida dela, ou porque ela pensa diferente de mim. E aí a gente vai aprendendo a conviver com essas diferenças aí. É verdade. Eu pensei que a palavra-chave realmente é o amor, né? Nós vemos que em todos os lugares onde há um problema de relacionamento é porque ali faltou amor, né? Quando nós amamos, nós vemos o outro de uma maneira diferente, nós entendemos as dificuldades, porque não é porque somos diferentes que eu tenho que eu primeiro. Nós somos muito egoístas, né? Mas os nossos relacionamentos, não só com Deus, mas também com os outros, o que deve permear, a base de tudo deve ser o amor. Se nós amarmos, nós com certeza vamos ser diferentes, vamos tratar as pessoas de maneira diferente, ainda vamos estar mais unidos. Tá certo. Tempo encerrado, vamos orar então. Você começou orando, você termina orando. Vamos lá. Santo maravilhoso Deus. Senhor, que alegria para nós mais uma vez estudarmos a Tua Palavra. E nesse momento, ó Deus, nós queremos mais uma vez nos colocar em Tuas mãos. Agradecer porque o Senhor também nos escolheu, assim como escolheu a Abraão, assim como escolheu a Israel. O Senhor também nos escolheu para que nós possamos viver em unidade, para que nós possamos demonstrar o Teu amor, glorificar o Teu nome. E principalmente, Deus, nós te agradecemos pela promessa da vida eterna que nós temos em Cristo Jesus. Amém. Nós sabemos que o Senhor retornará logo em breve. E nós queremos, ó Deus, estar preparados para subir contigo às mansões celestiais. Amém. Portanto, ó Pai, dá-nos um dia em paz na Tua presença. Abençoa cada ouvinte, cada uma daquelas pessoas, ó Deus, que nos acompanham, que elas também sejam movidas pelo Teu amor e pelo Teu Espírito. Amém. Nós te oramos e te agradecemos por Jesus. Amém. 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 Missão cumprida. Deixa eu dar uma boa notícia para as meninas aqui. Vocês estão de folga semana que vem, que é feriado, tá? Daqui a 15 dias a gente volta com mais um Código Aberto. Espero você, tá? Fica com Deus. Você ouviu na Rádio Novo Tempo, Código Aberto.